Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano, como é que vocês estão? Voltando hoje aqui com as previsões para as divisões da NFC e da AFC, para a gente saber, ou para ter uma ideia aí, do que eu penso sobre como se darão as classificações dentro da NFL neste ano de 2024/2025. Uma temporada que promete muito. Tem time aí que se reforçou bem, tem time que não se reforçou tão bem assim, tem time que parece que perdeu um pouco de força, tem time que parece estar se recuperando. A gente acha que de repente os Chiefs chegarão com força total para a tentativa de um terceiro título consecutivo. Será que isso é possível? Mas antes de chegarmos a tudo isso, vamos aos recadinhos básicos. Deixa aquele like maroto aqui embaixo, porque os números do YouTube agradecem, e espalha o meu canal aí para outras pessoas conhecerem tanto o canal quanto o futebol americano aqui pelo Brasil. Além disso, não esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sino das notificações. Também deixe seus comentários e compartilhe esse vídeo para que assim muitas outras pessoas venham conhecer tanto o canal quanto o futebol americano. Estão prontos? Já fizeram tudo isso? Então vamos embora, solta a vinheta. Bem, a primeira previsão que eu fiz aqui foi sobre a NFC Oeste e hoje nós vamos para o outro lado dos Estados Unidos falar da NFC Leste. A NFC Leste composta por Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys, New York Giants e Washington Commanders. E é exatamente nesta ordem que eu deixei a classificação desses quatro times. Philadelphia Eagles classificando em primeiro com 11-6, 11 vitórias e 6 derrotas. Os Cowboys 10-7. Os Giants e os Commanders ambos com 6-11, 6 vitórias e 11 derrotas. Então, para começar, vamos lá falar um pouquinho do que eu pensei aí sobre o Philadelphia Eagles. O Philadelphia Eagles aqui tem um calendário interessante, começando com o primeiro jogo do Brasil, da qual ele é o mandante, né? O Philadelphia Eagles é o mandante desse jogo dia 6 de setembro aqui no Brasil, lá no Itaquerão, ou vamos respeitar um pouquinho mais os corintianos, lá na Neoquímica Arena, e vai ser contra o Green Bay Packers. E eu estou colocando aqui vitória para os Eagles. Depois, na semana seguinte, semana 2, ele enfrenta os Falcons, duelo de passarinhos aí, como diz a Vevito, e outra vitória dos Eagles em cima dos Falcões, águias sendo aí mais ágeis que os Falcões. Depois os Eagles visitam os Saints e, uma bela surpresa, tomam aí uma derrotinha para os Saints. Os Eagles ainda visitam outro time da NFC Sul, os Buccaneers, e perdem duas seguidas. Aí vem a bye week, uma bye week cedo aí na semana 5 para os Eagles. No retorno, jogando em casa contra os Browns, vitória para os Eagles. Depois, visitando os Giants, derrota para os Giants. Eu coloquei derrota porque esses jogos entre os rivais da NFC Leste têm assim dado uma baguncinha legal ali dentro da divisão. Ano passado mesmo, os Eagles tiveram um trabalho gigantesco com o Commanders e com os Giants, além de ter um trabalho ali com outro time de Nova York, os Jets. Então, derrota aí para os Giants na semana 7 e derrota para os Bengals lá em Cincinnati na semana 8. Semana 9, recebem os Jaguars, e aí vitória em cima dos Jaguars, vão visitar os Cowboys e derrota para os Cowboys. Os Cowboys vão ganhar esse jogo lá em Dallas. No retorno à sua casa na semana 11, recebem os Commanders, vitória para os Eagles. Depois visita os Rams e vencem os Rams. Visitam os Ravens e perdem para os Ravens. E aí, duas batalhas de pássaros, uma vitória contra os Falcons, uma derrota contra os Ravens. Recebem na semana seguinte os Panthers, vitória. Recebem os Steelers, vitória também. E vão visitar aí os Commanders. E aí, vitória. Inverti aí. Eles vão perder... Aliás, esquece. Errei. Eles vão vencer as duas contra os Commanders. Eu confundi com o que eu tinha colocado aí nos Dallas Cowboys. Então, dois jogos contra os Commanders, 2 vitórias. Depois recebem os Cowboys e vencem lá na Filadélfia. Recebem os Giants e vencem lá na Filadélfia. 2 últimos jogos em casa, 2 vitórias contra os 2 rivais. O segundo colocado, que são os Cowboys, vão ter também aí
um calendário interessante, começando aí visitando o Browns e perdendo lá em Cleveland. Depois recebem os Saints, vitória. Recebem os Ravens, derrota. Visitam os Giants, derrota. Eles vão perder para os Giants lá na Big Apple. Depois visitam os Steelers e perdem para os Steelers. Recebem aí depois os Lions e vencem os Lions. Aquele joguinho de encrenca da última semana da temporada passada, aquela chamada ali que deu um rebuliço pra caramba, porque o jogador era ou não era elegível para receber passe, e aí deu toda aquela encrenca. Depois do jogo contra os Lions, bye week, descanso para os Cowboys, e na semana seguinte eles vão até São Francisco ou até Santa Clara enfrentar os 49ers e perdem esse jogo. Na semana seguinte, vão até Atlanta visitar os Falcons e ganham dos Falcons. Na semana 10, recebem os Eagles e vencem, como foi falado. Depois recebem os Texans e vencem. Visitam os Commanders e perdem. Recebem os Giants e vencem. Recebem os Bengals e vencem. Depois disso, visitam os Panthers e vencem. Recebem os Buccaneers e vencem. Depois visitam os Eagles e perdem, né, na semana 17. E na semana 18 recebem os Commanders e vencem, dando aí aquele placar interessante, aquele recorde de 10-7. Por fim, New York Giants. O New York Giants, apesar dos esforços da franquia de tentar renovar e fortalecer a linha ofensiva, a linha defensiva, coisas afins, ainda não tem aquele baita corpo de recebedores e ainda tem Daniel Jones como quarterback. Então, o 6-11 aí não é nada absurdo para os torcedores, nem para o time do New York Giants. Apesar disso, começam a sua temporada com vitória em cima dos Vikings. Depois visitam os Commanders, derrota para os Commanders. Visitam os Browns, derrota novamente. Recebem os Cowboys, vitória. Visitam os Seahawks, derrota. Recebem os Bengals, derrota. Recebem os Eagles, vitória. Depois vão para Pittsburgh visitar os Steelers e perdem mais uma. Depois retornam para Nova York, recebem os Commanders e nova vitória aí para o time de Nova York. Depois disso visitam os Panthers e ganham dos Panthers e vem a bye week na semana 11. Na semana 12 recebem os Bucks e perdem. Visitam os Cowboys e perdem. Depois dos Cowboys, eles vão receber os Saints e vencem. E aí 4 derrotas seguidas. Em casa contra o Baltimore, derrota. Visitando os Falcons, derrota. Recebendo os Colts, derrota. E visitando os Eagles, derrota. Dando aí o placar recorde de 6-11, 6 vitórias e 11 derrotas. Por fim, o Washington Commanders também ainda em reconstrução, novo quarterback, novos técnicos. Pode ser que consigam em algo melhor que 6 vitórias e 11 derrotas? Até pode. Mas no momento eu enxergo o Washington Commanders nesta situação de 6 vitórias no máximo. Começando contra os Buccaneers lá em Tampa, derrota. Aí recebem os Giants, vitória. Visitam Bengals e Cardinals, 2 derrotas. Depois recebem os Browns, eles conseguem vencer aí os Browns. Vão visitar a cidade de Baltimore, vizinha ali de Washington, e tomam uma sacudida dos Ravens. Depois recebem os Panthers, ganham. Recebem os Bears, perdem para Caleb Williams e companhia. Vão visitar os Giants e perdem. Na semana 10 recebem os Steelers e vencem os Steelers. Na semana 11 visitam os Eagles e perdem. Depois recebem em 2 semanas seguidas os Cowboys e os Titans e vencem as 2 franquias. E só então eles vão para a bye week, semana 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13. Na semana 14, esses vão demorar para pegar bye. Talvez seja tarde demais para dar aquela descansada melhor para o resto da temporada. E aí, por conta disso e das dificuldades dos rivais, eu coloquei mais 4 derrotas seguidas. A visita a New Orleans vai ser de derrota. Receber os Eagles, derrota. Recebendo os Falcons, derrota. E a última semana visitando os Cowboys, derrota também. Totalizando aí 6 vitórias
11 derrotas. Ainda assim, talvez para muitos um recorde positivo, perto do que alguns esperam. Eu acho que eles conseguem talvez 1, 2 vitórias a mais do que essas aí. Talvez, não é certeza, mas esse é o que eu estou enxergando. Como eu não sou um baita analista, deixa aqui suas opiniões sobre o que vocês pensam sobre essa divisão, a NFC Leste. Quem você acha que vai para os playoffs? Via campeonato de divisão, wild card? Pode ir só 2, pode ir só 1, o que acontece? Vamos esperar para ver? Deixe esses comentários aqui para eu saber o que você pensa da NFC Leste. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários, like, se inscreva, comente, compartilhe o vídeo. Então, a gente se vê por aí. Vamos embora para mais touchdown. Valeu!